Pai do seu irmão, Pai do Senhor, Pai, tudo bem? Pai, Senhor, tudo bom? É uma alegria estar aqui. E hoje a gente está fazendo essa playlist com esse tema. Por que eu amo a IPMO? E se tem alguém que eu acho que é interessante falar sobre isso, é você, que é o fundador dessa igreja, né? Deus te deu essa visão, te deu esse sonho. É um sonho que a gente já sonha há 35 anos e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que um ponto de partida é até a gente falar assim, como que essa igreja surgiu, né? Conta por você a tua versão um pouco dessa história, né? Deixou lá a Igreja Cristã Maranata, passamos por aquela igreja no Castelo, que eu não lembro nem o nome da igreja, né? E essa igreja foi fundada ali no Caminho do Centro, na garaginha do Jorge. Conta um pouco dessa história pra gente. Isso é uma longa história, né? Quando nós começamos um trabalho, eu estava trabalhando para uma outra igreja, no Caminho do Centro, na Rua Laurinda Lopes de Medeiros, 460, e 12 pessoas aceitaram Jesus ali. Aí aquela igreja teve uns problemas ministeriais e resolveram deixá-la. Essa igreja eu estava lá provisoriamente porque eu ia para a Assembleia de Deus, eu ia trabalhar nos Duques. E aí a igreja resolveu encerrar o trabalho aqui. Aí essas 12 pessoas que estavam aqui, uns batizados e outros tinham voltado para Jesus, uns que iam se batizar, foram me buscar e me pediram, pelo amor de Deus, que eu não deixasse eles aqui. E eu tinha a igreja da Assembleia de Deus aqui, com um presbítero muito amigo meu, né, o Adolino. Eu quis levá-los para lá. Eles não quiseram ir. Eles disseram, não, nós queremos que você fique aqui. E aí, para poder cuidar deles, eu vim para cá. Me arrumaram até casa aqui, para me mudar para cá, que ficava longe. Aí houve o batismo, começamos com 12 pessoas no batismo, aquele batismo, e uma enchente enorme. E aí começamos a igreja aqui. E aí tivemos que registrá-la para que pudesse fazer dentro das normas legais. E fizemos a igreja e ela começou a funcionar. E até por isto, eu tinha conhecido aqui uma irmã que chamava Marina Cavadas. É uma das pessoas que mais me trouxe assim, cuidados para cuidar de um irmão dela, que era o seu Chico Cavadas. Aliás, no caso, era tio dela, era irmão da mãe dela. E aí começamos a fazer culto na casa desse homem. Foi assim que a igreja começou, na casa desse homem que ele era paralítico, ele não andava, ele tinha dificuldade de se locomover. E aí, orando nessa casa, conheci todas essas pessoas e fizemos essa obra. E aí, para não deixar essas pessoas ao léu, eu vim para cá. E aí fui aprendendo a lidar e a amar essas pessoas. Então, isso trouxe um companheirismo que ainda tem dessas pessoas que fundaram a igreja. As pessoas dizem assim, o Waldemar fundou a igreja. O pastor Waldemar fundou. Não, a ata de fundação tem 30 nomes. Temos 30 fundadores desta igreja, né? Então, graças a Deus por isso, né, que nem todos estão na igreja hoje, uns faleceram, outros foram para outro lugar, mas graças a Deus ainda temos muitos remanescentes, que é uma das coisas que me orgulha muito, manter essas amizades por quase 40 anos, né? Porque isso foi em 88, né? Desde esse tempo temos aí pessoas que ainda estão ativos na igreja, temos o Elias, pastor Moisés, pastor José Stutz, né, veio um pouco depois, mas já é filho mas Maria da Paz, hoje encontrei Erli vindo para o círculo de oração. Todas essas pessoas estavam nesse começo dessa igreja. Então isso me trouxe um afeto. E depois eu fui aprendendo com o desenrolar do trabalho a importância de entender a igreja como um organismo.
Porque até então a gente aprendeu muito a igreja como um lugar de ir orar, um lugar de buscar oração, um lugar de congregar, mas muitas vezes deixava de se ver o real valor que a igreja tem dentro dela e o nosso relacionamento à igreja, a importância que tem esse relacionamento. Então, por isso, eu comecei a igreja com muito estudo bíblico, como o pastor José estava falando há pouco. Começamos a igreja com muito estudo bíblico e continuamos com muito estudo bíblico, porque a intenção sempre foi passar para a igreja o quanto devemos de amar a nossa congregação, o quanto ela é importante. Na época, quando fazia casamento, eu lia muito Efésios 5, porque fala de um relacionamento, de casamento, mas depois eu fui entendendo que, na realidade, é o nosso relacionamento com a igreja, porque somos a noiva e Jesus Cristo é o noivo, ele é o cabeça, e se não buscarmos entender e lutar, batalhar por isso, porque amar não é fácil. Amar é muito fácil, amar os nossos amigos, né? Porque até um marginal ama os seus colegas, né? Mas amar com o amor de Jesus é preciso saber entender e lutar por ele, porque não é difícil ser amigo, mas amar é diferente. Dar a sua vida por aqueles, né, que não são. Então, o amor pela igreja foi crescendo com a igreja. Quanto mais a igreja crescia, porque eu sempre tive muita na Igreja Cristã Maranata, fiz seminário, o meu primeiro seminário foi lá, e aprendi muito, me ensinaram muito, tive grandes amigos, pastores, e ainda tenho o pastor Manuel Rabelo, por exemplo, ele é vivo, né? O pastor Demerval faleceu há 2 anos atrás, então foram homens que foram realmente para mim uma referência, porque davam muito valor ao estudo e à igreja como instituição, né? Mas amar a igreja, a gente vai aprendendo conforme a gente vai se dando por ela, conforme a gente vai se gastando e deixando gastar, como disse Paulo, é que a gente vai aprendendo o que é amor pela igreja, como ela nos faz falta. Pois é, isso amar não é gostar, né? Amar também é gostar, mas no relacionamento de amor, muitas vezes você vai fazer coisas que você não gosta para poder manter a relação, né? E a igreja mudou muito, né? Porque o tempo mudou muito e as pessoas mudam muito. Então a igreja tem 35 anos. Tem alguma experiência que te marcou muito nesses 35 anos de igreja? Antes disso, desculpa, eu queria te fazer outra pergunta que surge na necessidade. Quando a igreja começou, você não era pastor ainda, né, pai? Nessa época eu já era pastor. Eu fui consagrado lá na igreja do Castelo. Foi o pessoal quando eu saí da Cristã Maranata, foi porque chegamos numa reunião numa segunda-feira, e aí uma das coisas que eu nunca quis é ser pastor. Eu queria ser qualquer coisa, menos pastor. Eu me lembro que aos 12 anos de idade, o pastor luterano de Paraíso do Sul era casado com a minha prima. Eu fiz a confirmação de batismo e ele revelou lá que eu seria pastor. A minha esperança era que a minha mãe, né, dissesse não, que ele queria me mandar para a Alemanha, porque eu não canto até hoje. A gente sabe. Aí eu fugi de casa para não cantar, vim parar aqui. E aí estive nos piores lugares e acabei me convertendo ao Evangelho. E aí, quando me converti na Igreja Cristã Maranata, eu sempre pensava, eu nunca vou chegar a pastor. Só que eu comecei a cumprir as funções, porque eu fui levantado ao diaconato, e como diácono comecei a fazer muitos trabalhos, e dentro desses trabalhos eu tive que estudar, fazer seminário. Quando eu fiz o primeiro seminário que estava pronto, veio na segunda-feira um aviso que no domingo eu ia ser consagrado a pastor. Eu, na hora, eu falei, olha, encerrei a minha função nessa igreja. Estou indo embora, não quero ser pastor de jeito nenhum.
Aí saí, fui da igreja. Foi bem traumático, foi bastante traumático, até vieram pastores até lá do seminário de Vitória para me convencer a ficar no pastoreio, porque era do Senhor. Mas eu tinha medo. Eu não queria ser responsável por almas. Eu não queria ter que dar conta de almas. E eu não quis ir. Aí fui para esse outro ministério do Castelo. Quando estive nesse ministério do Castelo, houve um problema lá e o pastor foi afastado da igreja. Quando o pastor foi afastado da igreja, a solução que a igreja encontrou foi que eu fosse levantado a pastor, ele fosse consagrado ali. E para aquele povo não ficar ao léu, eu aceitei. Aí o pastor Otávio, da Igreja Cristã de Correias, ele nessa época era da Comemp. Aí ele juntou o pessoal da Comemp, tive uns grandes amigos meus que foram... Teve uma luta bem grande aí, porque eu não queria aceitar o pastorado. Aí fomos orar, me levaram em São José do Rio Preto para orar com o pastor lá que tinha revelações. Aí oramos lá, o pastor confirmou o meu chamado. Aí quando nós estávamos voltando, resolvemos chegar na casa do pastor Matoso para vê-lo. O pessoal era amigo dele. Eu nunca tinha visto o pastor Matoso. Eu lembro dele, eu lembro. Chegamos no portão dele, ele olhou e falou comigo assim, você está fugindo, mas hoje vai ser confirmado teu ministério, a partir de hoje tu para de fugir. Ele nunca tinha me visto e nem sabia que nós íamos lá. Aí aceitei o chamado. Aí fui consagrado pelos pastores da Comemp, que eram os pastores da Quadrangular, pastores da Primitiva, que o pastor Otávio era pastor da Primitiva. E um presbítero de Assembleia, que eu nem me lembro quem era mais, houve a consagração. E aí, essa igreja começou o trabalho aqui. Era ela que evangelizava aqui. E foi através dela que eu vim para cá. Quando houve esse problema lá, dessa divisão, largaram o trabalho aqui. E aí eu resolvi assumi-lo. E aí estou aqui até hoje. Não teve como fugir, acabei vindo para cá e hoje eu fico arrependido de não ter ouvido o chamado do Senhor no primeiro tempo que o Senhor me chamou, porque vale a pena se gastar e se deixar gastar pela obra. Pois é, essa é uma pergunta, né, que fica, por que a gente foge do chamado? Por que tantos homens, não é só você, a gente vê Moisés tentando, né, dar o jeito dele, a gente vê o Jonas indo para o navio, a gente vê outros homens de Deus, né? Por que o homem tem esse medo? Mas esse é o medo. Eu entendo isso porque eu passei por isso. Porque a alma é eterna e a gente sabe que é uma responsabilidade que as pessoas têm quando Deus nos chama na sua condução. Quando a gente estudava sobre Moisés, um homem que era muito manso, né, um homem mais manso sobre a terra na sua época, esse chamado, a gente entende exatamente, eu entendo ele, porque ele ia conduzir um povo enorme e perder esse povo, alguém desse povo, era muito doloroso, né? Era muito, muito difícil. E eu sempre lidei com bastante gente, eu desde novo sempre lidei com bastante gente, sempre tive a influência em algumas decisões, sabia fazer algumas coisas. Quando eu tinha 17 anos, eu tinha um curso do Senai, eu montava e desmontava tratores no Rio Grande do Sul. Então eu levava, quando uma fazenda comprava 4, 5 tratores com implementos hidráulicos, porque a revolução industrial, a revolução na agricultura veio com os militares. Então, nessa época eu era novo, eu era quase garoto ainda. E aí meu tio plantava muito arroz e eu aprendi a lidar com trator, comecei desde a minha fuga do evangelho. Aos 12 anos eu comecei a aprender a trabalhar em trator. Então, em muitos lugares eu levava os tratores nas fazendas para ensinar as pessoas como se trabalha com implemento hidráulico,
que até então todo mundo só sabia trabalhar com implemento a arrasto. Tratores a gasolina, tratores antigos. Então, houve uma verdadeira revolução na agricultura. E aí, eu ia para lá te ensinar essas pessoas. É uma criança ensinando os adultos a lidarem nessas coisas. Então, eu aprendi o valor que tem uma pessoa. Para mim, uma pessoa tinha muito valor. E cuidar de pessoas era uma coisa muito importante. E isso, para mim, era um peso, pensar sobre isso. Depois, ainda quando eu cheguei aqui, fugido de lá, eu ainda fui parar na Umbanda. E aí, lá dentro, a gente aprende a temer as coisas espirituais com certos valores que tem e o valor que tem aquilo ali. Aí as pessoas aprendem a ter medo, mais medo ainda. Então, quando eu vim para o Evangelho, eu queria tudo, menos ser pastor. Menos ser pastor. Mas eu, como diácono, comecei a abrir abrir trabalhos e dá certo. E, na época, houve uma revelação que a igreja aqui em Petrópolis ia abrir 7 igrejas. E aí prepararam 7 lugares, levaram os diáconos e não dava certo em lugar nenhum, mas quem acabou abrindo as 7 igrejas foi eu. Quem começou como diácono. E aí foi da onde veio o chamado para o pastoreio. E foi daí que eu fugir mais uma vez, né? Fugi mais uma vez. E depois não houve mais jeito, porque aí eu comecei a lidar com pessoas que realmente eram mais necessitadas, pessoas que precisavam mais de alguma coisa organizada que pudesse trazer uma condição em que elas se organizassem como igreja, porque naquele tempo tinha muitas dificuldades nesse sentido. E aí fui trabalhando nesse sentido, tanto é que acabei fazendo muitos outros seminários por causa da necessidade que a gente via das pessoas aprenderem a importância da igreja, da instituição igreja. Porque uma das coisas que eu aprendi desde o começo é que Jesus Cristo não vem buscar gente boa. Não é um homem por ser honesto, não é por ser bom marido, não é por ser bom pagador, não é porque ser religioso em alguma coisa, mas é porque ele é igreja, ele vem buscar a noiva. Então, aquele que estiver vigiando pela noiva, e é importante porque quando a palavra do Senhor nos fala em 1 João que aquele que não ama o seu irmão não ama a Deus, porque se não consegue amar quem vê, como é que pode amar aquele a quem não vê? Então, eu creio que essa é uma alusão muito importante quando se fala de igreja. Por quê? Porque quem ama dá vida por aquele. E João também fala sobre isso, que nós devemos dar nossa. Se Jesus Cristo morreu por nós e nós cremos nisto, devemos de dar a nossa vida pelo irmão. Não é isso que está escrito em 1 João? Né? Se nós amamos o nosso irmão, devemos de dar vida por ele. Como é que nós podemos dar vida pelo nosso irmão? É mantendo-o ativo na igreja, ainda até que ele entenda a importância que a igreja tem para ele na vida dele, né? E depois que ele tiver alcançar comunhão com Deus, discernimento, aí Deus o conduz para onde Deus o quer usar, né? É Deus que usa os vasos. Às vezes a gente demora um pouquinho para entender, né? Só nessa história aí, quer dizer, para chegar no chamado já é bastante caminho, bastante rota de fuga, mas não tem como, né? Dia Deus encontra com a gente no Vale de Jaboque, a gente tem que... Os que são de Deus podem ir para Midian, no meio dos midianitas, que Deus acha ele. Amém. Deus sabe o endereço. 35 anos de igreja. Sabe, essa semana mesmo eu soube da igreja de um amigo que eu gosto muito, ele fechou. A igreja não progrediu, ele teve que fechar por algum motivo. O que é essencial para uma obra poder passar por todos esses tempos, por todas essas transformações e continuar sendo aquilo que Deus chamou ela para ser? A primeira coisa, eu sempre prezei isto, é confiar em Deus. É confiar em Deus, porque a Bíblia nos ensina que nós precisamos confiar em Deus. Então, se Deus confiou pessoas a um ministério,
Deus vai cuidar daquelas pessoas de acordo com aquilo que é a sua intenção. Então, confiamos as pessoas não confiam nos homens, né? Confiamos em Deus, né? Não, mas o que a Bíblia o que a Bíblia está nos falando é que eu sempre entendi isso, que eu precisava dar a responsabilidade que eu sempre me colocaram. Eu tive grandes pastores, Deus me abençoou muito com esses pastores que eu até citei aqui, né? Entre outros, confiaram, apesar de saber que eu sempre erro, apesar de saber que eu sempre tinha falhas, sabe? Mas ele via em mim a disposição, o querer. Então, sempre me confiaram funções. E assim eu fiz com todos os obreiros que trabalharam. Tu trabalhou comigo a vida toda, né? Deixando a responsabilidade das decisões na mão dele. E para quê? Para que ele aprenda a buscar em Deus. Para que ele também aprenda. Porque se ele achar que ele não tem responsabilidade com a igreja, só tem comigo, ele não vai ser um bom servidor da igreja, porque ele vai simplesmente ser aquele que vai se preocupar em ser aprovado pelo pastor. E se ele se preocupar só com isto, ele vai fazer só o que lhe foi mandado. E a Bíblia diz que se o homem fizer tudo o que lhe foi mandado fazer, ele é um servo inútil. Não serve, né? Então, o importante é sempre partir do meu princípio, dá a responsabilidade e ajuda naquilo que ele vai buscar ajuda. Né? Porque eu fazia assim, então eu entendo que os outros também fariam assim, né? Quando vem buscar ajuda, a gente ajuda, aí discute o problema, aí trabalha pelo problema, vamos trazer solução para o problema, mas ele vai voltar satisfeito do trabalho dele porque ele vai entender que ele levou. E uma outra coisa, sempre procurei comprometer os diáconos com o que é ser diácono. Porque se o diácono for bom diácono, ele vai ser um bom pastor. Ele vai aprender a cuidar das ovelhas. Porque quando a Bíblia levanta o diaconato, a palavra do Senhor lá em Atos 6, a Bíblia diz que Deus procurou homens cheios do Espírito Santo e com sabedoria. Sabedoria para lidar com pessoas, porque colocou na mão deles as viúvas, os murmuradores, né? Não é isso que está escrito lá? Ele não deu para os diáconos a turma de ovelha boa. Né? Ele deu logo os murmuradores, deu as viúvas, deu aqueles que choram na mão dos diáconos. Se o diácono entender disso, ele vai ser um bom pastor, vai ser um homem fiel. Por quê? Porque ele vai cuidar de que essas pessoas estejam bem com a igreja. Então, esses 35 anos nós fomos angariando gente que trabalha nesse sentido, porque ela se sente amparada. E muita gente passa pela igreja. E uma das coisas que eu acho fundamental é família na igreja. Trabalhar a família na igreja. Isso nós sempre trabalhamos isso, a família na igreja. Porque as pessoas dizem assim, não basta estar no Senhor. Não, a palavra, Paulo dizia uma coisa que eu sempre medito sobre isso. Ele disse, olha, eu sofri por vocês dores como de parto. Vocês são meus filhos, eu os gerei no Senhor. Então, se esta é uma palavra para os nossos dias, a gente precisa estar envolvido nessa dor. Porque o que está acontecendo com a igreja dos últimos dias? Ela tem mais entretenimento do que propriamente a cruz. E se nós esquecermos a cruz, não haverá remissão de pecados. Porque nós vamos o que vai acontecer com a igreja? Ela vai ser uma igreja como um clube qualquer, que traz as pessoas, se alegram muito, batem palma, dançam e rodam, e depois vão embora, esquecem do que é o comprometimento do amor. Eles vão porque gostam, eles não vão porque são. Há uma diferença muito grande em ir para a igreja porque são da igreja, e os que vão só porque gostam. Porque na minha casa eu recebo gente de todo lugar, agora nem tanto porque tenho mais fora um pouco, mas de todas as religiões, eu consigo ter amigo de todas as religiões. Aliás, uma das pessoas que mais mandou gente do Paiolinho lá para minha igreja foi uma pessoa que era um bandista. E ela mandou muita gente lá para cima, né?
Então, eu sempre tive a facilidade de ter. Mas essas pessoas são amigas, elas não são igreja. Eram minhas amigas. Tem uma pessoa que é de um centro espírita, e acho que está trabalhando até hoje, que é um grande amigo meu, onde nos vemos. Ele foi muitas vezes na minha casa, mas então ele é meu amigo. Então, tem muito crente na igreja hoje que é amigo da igreja, mas ele não é igreja. Ele Não está compromissado. Não está comprometido. Então, e essas pessoas, quem vai trabalhar com eles é o diaconato. Por quê? Porque eles só vão começar a entender que são igreja quando passarem pelas fornalhas. As fornalhas do problema da família, problemas do emprego, quando precisarem ajuda, quando eles precisarem do cuidado do espírito, da alma, quando naquele momento difícil. Porque no momento da alegria, normalmente a pessoa vem e faz para a festa. Ele não vem. Aí ele vai se convertendo ao Senhor. Porque hoje as pessoas têm uma dificuldade muito, muito grande, porque nós temos uma internet que é cheia de coach. Então, essas pessoas, eles trazem uma mensagem que anima, mas ela não converte. Ele tira a pessoa do poço, mas ele não leva para Jesus. Porque a pessoa acaba tendo nele o socorro e não em Cristo. Nele o socorro. E não tem nele um mediador entre ele e Cristo, né? Porque se nós somos uma nação de sacerdotes, nós temos que entender que hoje nós ainda temos compromisso com o pecado da pessoa. Nós não temos compromisso de encher uma igreja, mas de cuidar do pecador. Né? Sim. Não é isso? Então, de fazer com que o pecador se arrependa do seu pecado, se converta, para que ele possa ser salvo. Porque nós estamos tratando com uma alma, não é simplesmente com uma pessoa que está passando por essa vida num momento que vai passar fazendo de festa. Não, nós estamos num mundo de dor. Né? E nesse mundo de dor, esse mundo de aflição, nós precisamos realmente ter essa visão de cuidar do pecado. Hoje quase não se fala mais do pecado, né? Eu consigo entender a linha divisória. Tem muita gente que necessita de um psicólogo no momento. Não adianta só o pastor falar da alma, não adianta só o pastor falar do pecado também. Por quê? Porque ele está precisando de um remédio. Porque a gente tem toma remédio, precisamos tomar remédio em certos momentos, né? Sim. Então, está precisando de um psicólogo em certos momentos também, né? Apesar de que eu nunca fui no psicólogo, mas eu já vi muita gente ser beneficiada, precisa. Então, eu sempre envio alguém nesse sentido. Sei que é necessário, mas para termos uma igreja sadia, tem que ser umas pessoas curadas do pecado, saber a importância do pecado. Quando achamos que o pecado é simplesmente uma coisa que se lida com facilidade, não é. Porque 1 João, no capítulo 1, do versículo 7 em diante, até o versículo 2 do capítulo 2, nós temos uma doutrina de pecado fundamental. Hoje não se trabalha muito isso, mas é fundamental para que nós, aqueles que pregamos, aqueles que damos ceia, que tomamos ceia, né, possamos estar sempre entendendo que o pecado nos rodeia muito de perto. E precisamos sempre estar atentos para isso, porque senão nós vamos perder o prazer pela igreja. Porque ela passa a ser uma igreja que não tem espírito. Eu me lembro disto, sempre quando leio a palavra do Senhor nos livros sobre o desterro que foi para a Babilônia. Foi uma época que parecia que a igreja tinha o melhor louvor de todos os tempos. Tinha 276 músicos, tocava-se hinos dia e noite, porque Davi entendeu, e Salomão depois dele, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, se o templo tivesse louvor dia e noite a presença do Senhor estaria ali, né, naquele lugar, né? Então, quando Jeremias profetizou para esse povo que eles aceitassem o jugo da Babilônia, que senão o templo seria destruído,
eles tomaram uma atitude coerente com aquilo que eles pensavam. Eles não foi o diabo que tentou, mas é o que eles pensavam, tinham aprendido com seus pais, naturalmente, isso, que aonde o lugar é santo, incircunciso não põe os pés. Eles resistiram a Jeremias com essas palavras, dizendo, não, ali é o templo do Senhor, e o Senhor guarda incircunciso nenhum, não colocará as plantas do seu pé ali dentro. Então, eles se perderam nisso aí porque usaram a palavra do Senhor como escudo para não precisar se converterem dos seus pecados. Porque eles faziam os sacrifícios normais de ano em ano. A religiosidade não nos salva. Nos salva o entendimento, quando entendemos o valor da igreja. Né? Uma vez eu dei um estudo sobre Cantares, e é um dos livros que nos impacta quando a gente vai estudar as profundidades dele, né? Nos impacta, a gente vê como Deus vê a sua igreja, né? E a gente vê que todo mundo achava que a moça tinha defeitos, né? Porque ela tinha vergonha de aparecer, porque ela era diferente das outras, né? Diz ela, eu sou morena, não liga por eu ser morena, né? As mãos grossas, né? As mãos grossas. Castigada do sol. Exato, castigada do sol. Então, as outras se viam perfeitas. Então, quando nós nos vimos perfeitos, nós estamos fadados a nos tornar simplesmente uma sociedade que nos reúne e para se locupletar com a sua capacidade que são, e deixam de ser servos. Então, a primeira coisa, aprender a ser servo. Aprendendo a ser servo, nós temos prazer de servir a igreja, seja 30, 60 ou quantos anos for. Você está falando sobre isso, eu estou aqui pensando que talvez hoje uma das maiores dificuldades da penetração do evangelho seja quando a gente prega e diz para a pessoa que ela precisa de mudar de vida. Porque ela pensa assim, ó, eu estou num bom trabalho, eu estou viajando 2, 3 vezes por ano, minha família está em paz, e eu vejo a família do outro, que o filho está nas drogas, que está dividida, que está passando por alguma coisa, ou que estão distantes, e a pessoa pensa, eu preciso mudar de vida por quê? Talvez seja uma grande dificuldade até dos pregadores de agora falar sobre o prejuízo do pecado dentro da vida, né? Por que essa pessoa precisa mudar de vida se ela não está roubando, matando ou se prostituindo, né? Então talvez esteja nesse cerne disso aí que você está falando, né? Então, como é que ela pode entender que ela precisa de mudar se ela não pratica nenhuma dessas coisas e se a vida dela não está numa rota, vamos dizer assim, ó, de destruição? Porque hoje a própria lei tem afrouxado um pouco o seu juízo, né? A lei, estou falando das leis penais. Então as pessoas hoje elas começam a não ter mais um certo temor daquilo que é limite das leis, porque a lei na palavra do Senhor, a gente sempre fala, não, os judeus têm 613 mandamentos, mais 72 adendos, então é muito difícil, tem muito mandamento. A graça nos salva. Não tem mais mandamento que na graça. Se nós olharmos as cartas de Paulo, todas elas são um mandamento. Ele começa pelo mandamento e vai trazendo mandamento. Se nós olharmos Jesus Cristo como mandamento, ele vai colocar um mandamento que é sobre todos os mandamentos, quando ele disse, amai-vos uns aos outros tanto quanto eu vos amei, né? E Paulo colocou isso também bem claro em Gálatas. Ele disse, quando ele falou assim, aquele que ama o seu irmão cumpriu toda a lei. Então o cumprimento da lei é o amor, mas o amor, ele disse, quem ama não faz mal ao seu próximo. Quando ele colocou a graça nos deu mais responsabilidade com a palavra de Deus toda, com a lei, do que propriamente os da lei. Porque ele disse assim, aquele que não cumprir toda a lei, né? Aquele que não cumprir toda a lei, se errar num só mandamento,
pecou contra todos, é condenado por todos. Então, a importância da graça é que os filhos da alba, no caso, os filhos da graça, eles estão mais comprometidos em guardar os mandamentos do que o pessoal. Só que nós não precisamos ter medo daquilo que nós estamos fazendo melhor. Nós não precisamos ter medo. O que nós precisamos estudar muito no Velho Testamento é para que tempo, para que hora, para que dia foi feito aquilo, porque há certas coisas que nós temos que entender que Deus não vai levantar outro Elias, porque o profeta foi levantado para aquela circunstância naquele dia. Israel nunca mais teve outro Acabe, e não temos um Acabe hoje, né? Então, os nossos profetas hoje vão ser usados de outra maneira. Sim. Não vão ter mais um Elias, porque para cada circunstância, agora o sacerdote não. O sacerdote tinha que ser alguém conhecido, alguém que era formado, alguém que tinha origem e alguém que... Veja que quando a palavra do Senhor nos fala em Hebreus sobre a mudança do sacerdote, ele deu origem. Ele disse, olha, Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é uma ordem que não tinha genealogia, nem ascendente, nem descendente, né? Então, ele deu a origem. Então, o sacerdócio precisa de uma origem. Então, essa nossa função hoje, quando Jesus Cristo nos deixou o seu Espírito Santo, ele fez de cada um profeta, porque a Bíblia nos mostra que não adianta convencermos pessoas, e Paulo falou sobre isso. A dizer, olha, houve um tempo atrás aí que um sujeito chamado Teudas se levantou, conseguiu 400 seguidores, mas aí Teudas morreu e o povo se dissipou. Aí tem mais um Demas aí que levantou um povo, e esse povo seguiu atrás dele, mas ele morreu e o povo se dissipou. Por quê? Porque não tinha o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Espírito da profecia, ele precisa estar na igreja. Mas por quê? Porque não só ele traz a consolação por uma palavra profética, como ele testifica o nosso espírito que essa palavra é do Senhor. Aleluia. É aí que nós entendemos quando a palavra do Senhor nos diz que nunca mais um irmão ensinará outro irmão. Porque todos aprenderão comigo. Porque quando eu ouço a palavra do irmão, Deus testifica no meu coração. Essa é a palavra de Deus. Então, esse é o espírito da profecia hoje, né? O Senhor hoje conforta, consola, exorta, mas usa a palavra como parâmetro. Não existe outro parâmetro. Amém. 35 anos de PMO. É fácil amar a igreja? Não é. Não é fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas não é fácil, não. A fazer igreja é seguir a vontade do Senhor. E seguir a vontade do Senhor não é fácil. A gente vê, o povo nunca conseguiu fazer exatamente aquilo que Deus fez, por mais que Deus fosse presente. Na caminhada no deserto, Deus estava no meio do seu povo. E o povo não tinha um bom relacionamento com Deus, não entendia Deus. O povo já pediu a morte. Deus no meio deles pediu a morte. O povo no meio deles, eles queriam carne. O povo no meio deles. Aliás, Deus no meio do povo. E o povo não conseguia entender Deus. Assim, a nossa expectativa nunca pode estar no povo, mas sempre em Deus. Senão a gente não começa nada. Eu me lembro quando eu fui começar a igreja. O templo, que nós ganhamos um terreno que era um barranco. Assim. É verdade. Mas muita gente achava que não servia. Não servia. Deram porque nós achávamos que não servia para nada. Aí digo, olha... vamos começar um trabalho ali. Mas nós não temos dinheiro nem para comprar uma caixa de som, porque não tinha mesmo. Né? Não temos dinheiro nem para comprar uma caixa de som. Eu digo, mas se nós não começar a trabalhar, Deus não abençoa. Se nós não começarmos a trabalhar, Deus não abençoa. Então, mas nós somos poucos, mas é com poucos que Deus começa a trabalhar. Começamos a trabalhar. Cavamos aqueles buracos todos. Fizemos tudo que podíamos fazer. Eu era consultor na época, deu certo. E Deus abençoou, e nós, depois que fizemos os pilares, nós ganhamos o material para a igreja toda em cima. Foi um milagre extraordinário. Então, se a gente não olhar para a dificuldade, mas segundo a promessa de Deus, Deus proverá. E é verdade, Deus provê. Tem dificuldade? Tem. Tem lutas? Tem.
eu comecei a fazer o trabalho ali, como eu não sabia como seria, o que daria para fazer, eu arrumei o terreno como pude e comecei a fazer a obra antes de fazer a planta. Aí o próprio vizinho nos denunciou, aí o próprio o fiscal que foi lá nos proveu um engenheiro para fazer a plantinha Olha só. uma placa. Então Deus sempre proveu. Teve dificuldades? Sempre tivemos. Sempre tivemos. Mas olha, Deus sempre trouxe a providência. Nós nunca deixamos de fazer nada. Nossa obra nunca parou por falta de material. Nós paramos obra por falta de mão de obra, mas por falta de material nunca paramos. Aliás, hoje ainda é assim. Às vezes a gente para alguma coisa por falta da mão de obra. Qual é a maior dificuldade de amar a igreja? A maior é quando a gente começa a esperar retorno das pessoas. Quando a gente começa a esperar o retorno das pessoas, nós estamos fadados ao fracasso. Porque nós temos que esperar o retorno de Deus. Buscar servir a Deus com o nosso propósito. Buscar a direção de Deus. Nas nossas orações sempre buscamos isso, né? A resposta do Senhor. Mas esperar o retorno, que as pessoas retornem, ou em gratidão, não vai dar certo. O que nós temos que esperar é que Deus produza nas pessoas o fruto da sua promessa e trabalhar por isso. E o resto, Deus vai prover tudo. Deus vai prover dentro da igreja, fora da igreja, com crentes, não crentes. Deus vai mover o que for necessário. Então, a maior dificuldade que tem para nós fazermos uma igreja é se esperar muitas pessoas. Mas temos que esperar de Deus, usar o melhor que Deus... não, Deus deu um pastor que é bom para estudo bíblico. Bota ele, dá estudo bíblico. O outro só canta. Bota ele só para cantar. Mas não espere nada, mas ajude ele a dar o máximo que ele puder. Que ele puder naquilo que ele é bom. Naquilo que ele é bom. Se não é fácil amar a igreja, é fácil receber o amor dela? Olha, receber em si o amor da igreja é muito bom o elogio, o reconhecimento, só que nós temos que tomar cuidado para poder receber isso tudo no Senhor, porque tudo é honra para Deus. Aquilo que a igreja está nos dando é um retorno que Deus está nos dando à pessoa, né? É o reconhecimento daquilo que está fazendo, porque muitas vezes a pessoa nem está sentindo tudo aquilo que ela te elogiou, ou declarou, ou se propôs a te ajudar, mas Deus nela fez isto. Deus fez isto nela. Trabalhou. Se nós parar para ver, por exemplo, assim, quando Nabucodonosor levou a Babilônia, o povo para a Babilônia, Deus chamou ele de meu servo. Deus disse que ele era a vara que ele estava usando para castigar o povo, como falou com Davi, né? Hoje te tomo por filho, e se tu errar contra mim, eu vou te corrigir com vara de filhos de homem e açoites de vara. Então, Deus usou Nabucodonosor como vara para castigar Israel. Mas depois ele fez uma promessa e disse assim, agora tu castigou meu povo, agora depois de tu castigar meu povo, eu vou te destruir. Tu vai acabar, vai passar a tua história, porque agora eu vou botar o meu pastor lá, que também não era judeu, que também era persa. Então Deus usou uma vara para castigar e depois destruiu a vara com outra vara que não era nada. E até a gente vê que até o neto de Ciro ainda ajudou a reconstruir os muros de Jerusalém, né? Então o Ciro começou a reconstrução do muro. Então Deus vai sempre usar as pessoas para te dar aquilo que você precisa, aquele incentivo na hora certa, ajuda na hora certa. Eu receber o amor da igreja é a melhor coisa que um homem pode esperar na vida, porque a gente vê que Deus nos ama. Aleluia. Quando a igreja te ama, é porque Deus está usando a sua igreja para declarar o amor que tem pela sua vida. A descrição mais bonita de igreja, para mim, que eu encontro na Bíblia, é a descrição de Salomão, que não sabia o que era. Ele via, mas não sabia. Ele pergunta, quem é essa? Que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol.
e formidável como exército de bandeiras. São fases que a igreja atravessou e vai atravessar até o final da sua, quando Jesus vier buscá-la, né? Então a gente vê várias fases. Às vezes a pessoa pensa, é isso que eu quero te perguntar, que a igreja é amor à primeira vista. Não é. É. Não é. A igreja não é amor à primeira vista. A igreja a gente constrói, porque a igreja é uma família. A igreja é uma família. E toda família, ela tem as suas dificuldades. Seja rico, seja pobre, seja culto ou inculto, todas elas têm as suas dificuldades. Para conquistar a família, tu precisa, muitas vezes, renunciar a muitas coisas que tu era convicto em si. E muitas coisas fazer. Porque eu vou dar um exemplo que talvez até seja um pouco grotesco. Eu tenho parentes amados meus que são pessoas que bebem, que fazem farra, que o aniversário, para comemorar um aniversário, é uma festa de bebida, né? Então, e uma coisa que a gente aprende desde novo é que se você estiver no meio de uma turma e começa a beber, você está bebendo com ele, você nunca vê que passou das medidas. Limite. Mas quando você não bebe e as pessoas começam a beber demais e eles vão passando aquele momento difícil, você fica sem ambiente no meio delas. Mas são tua família e você acaba ficando ali porque são tua família. Então tu precisa de alguma maneira apoiar eles até que eles entendam que eles vão ter que mudar um dia, né? Mas são tua família e tu tem que amar. Paulo escreveu a Timóteo sobre isto, e eu achei bastante interessante, né? Que aquele que não cuidar bem dos seus negou a fé e é pior que o infiel. Então, cuidar desses nossos nessa situação é difícil, é muito complicado. Então, na igreja nós também vamos ter gente que não vai beber, gente que não vai fumar, gente que não vai fazer esse tipo de estardalhaço, mas vai ser sempre um fofoqueiro, vai ser sempre um criador de caso, vai ser sempre alguém que vai trazer, vamos ter sempre quem é família. Família tem problema, família nunca é tudo igual, família não é fabricada, não é um monte de bonequinho fabricado, né? Família, cada um tem a sua. Então a igreja é a mesma coisa que o mundo, vai ter os mesmos trabalhos, só que se nós fazemos tudo pela família do mundo, muito mais pela de Deus, né? Muito mais pela de Deus. Eu sempre digo, olha, eu sempre espero que as pessoas se convertam hoje ou amanhã ou depois. Eu sempre prego contra o pecado porque acredito que um dia a pessoa se dá por achada e se analisa a si mesmo. Mas se eles não ouvirem, não temos muito o que fazer, né? Mas um dia, porque o Salmo 1, ele diz assim, e os justos não permanecerão, aliás, os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Então, se a pessoa não tiver jeito, Deus vai tirá-la. Se a pessoa não tiver jeito, não vai se converter, mas eu não posso desistir dela nunca. Porque Deus nunca desistiu de mim. Eu tive um bocado de percalços na vida, Deus não desistiu. Várias vezes, fugir, não deu para fugir do chamado. Exato, e Deus não desistiu de mim, então eu também não posso desistir de ninguém. Ah, não, mas o sujeito está se arrastando. Mas é melhor ele estar arrastando na igreja do que em pé no mundo. Porque arrastando na igreja ele está ouvindo a palavra do Senhor. E um dia o Espírito quebra o jugo, né? Ele aprende a balançar o jugo. E no mundo não tem jeito, porque lá o Espírito não vai poder fazer nada por ele, né? É verdade. É possível, pastor, amar a igreja sem estar comprometido com ela? Não, né? Isso não é. Porque o que é o amor à igreja? O amor à igreja é você trabalhar para que ela produza o melhor resultado. Porque o que tu faz? Se você ama a tua mulher, imaginemos assim, você ama a tua esposa, ela não trabalha, porque a igreja em si só não trabalha, quem trabalha nela são os homens que Deus colocou, as pessoas que Deus colocou. Se ela não trabalha, ela não tem renda. Se tu quiser ver a tua esposa bonita,
Tu vai ter que comprar roupa para ela. Tu vai ter que agradar ela. Tu vai ter que levar joia para ela. Tu tá comprometido em fazer dela a mulher que você quer. Como você quer ela vestida, como você quer ela adornada, do jeito que você quiser ela. E assim a igreja. Se você não tem compromisso com a igreja, é porque você não, é como você não ter compromisso com a tua mulher. Quando a roupa dela ficar velha, ela vai acabar ficando vestida em trapos. Não é assim? Então, é verdade. Então, o que tu faz da tua igreja é como abandonar a tua esposa. Então, não tem como ser crente sem estar comprometido com a igreja. Porque a igreja é exatamente aquilo que você faz dela. Então, para a gente ter uma igreja brilhante como a lua, formosa como o sol, um exército com bandeiras, a gente tem que estar nela. Tem que estar nela. Comprometida com ela. Exatamente, comprometido. Porque um exército, que o soldado que não está comprometido com o exército, ele não serve ao exército. Timóteo que fala sobre isso. Ele disse, quem é que se alista para uma luta e se embaraça com as coisas desta vida? Quando ele está dizendo isso, que as coisas desse mundo não sejam empecilho para você ser um bom soldado e cumprir bem a tua função. A grande necessidade é a gente se conscientizar, porque nesse tempo nós estamos criando uma geração que ela não consegue se comprometer com muita coisa. Tanto é que até hoje a nossa educação está mudando um bocado aí, porque estão imaginando que as pessoas não precisam estudar todas as matérias do segundo grau, porque estudar só a sua vocação, né? Então, a gente mesmo vai trabalhando conforme o mundo, muitas vezes. Quando a gente não se apercebe, mas a gente começa a deixar coisas para trás que não podemos, porque um exército pode deixar muita coisa, mas ele tem que manter a sua disciplina, ele tem que manter seu armamento, ele tem que manter seus carros sempre alinhados e bons, prontos de uso. Tem que estar pronto, né? Tem que estar sempre pronto. Então, o cristão tem que estar sempre pronto, até porque todo cristão que estiver pronto vai ter que arrastar um monte que não está pronto. Estou se fazendo. Eu vejo hoje isso, a dificuldade das pessoas se comprometerem com a igreja como quem tem uma rotina, né? O livro de Hebreus vai dizer para a gente, né, que a gente não deve deixar de se reunir. Mas a gente tem um povo hoje que não se alanceia com a igreja como um casamento, né? E aí deixa de reunir, deixa de congregar. E aí não faz laços de amor com a própria igreja, não faz laços de amor e nem de amizade com os irmãos, e há um grande prejuízo, porque a Bíblia diz isso, né? Há amigos mais chegados do que irmãos. Não conhece a história de ninguém para poder pedir um conselho ou para poder pegar alguma experiência e usar aquela experiência para abençoar a vida de alguém. E aí a vida e a relação com a igreja fica vazia, fica pobre, fica triste, e essa igreja acaba sendo essa mulher, né? Que não se arruma, que não vai no salão, que não se ajeita, porque o membro não entende que é dele que vem, que Deus quer usá-lo como recurso para adornar a sua noiva. E aí a gente tem um crente pobre, né? Tem uma figura que eu gosto muito já escutei várias vezes, né, que um mendigo entra na Casa da Moeda e ele passa e vê aquele monte de dinheiro, aquelas pilhas de dinheiro que estavam ali para ser distribuídas, e em vez de ele pegar aquilo para matar a sua fome, ele acende o fogo. Ele pega o dinheiro e acende o fogo, e aí ele perde tudo aquilo, né? A gente está numa geração que está perdendo isso. Então, que ela deixa de se reunir, que ela deixa de congregar, que ela deixa de estar na luz. E eu acho que algumas falas da própria igreja que a gente tira de contexto, elas estão contribuindo para que a pessoa pense isso quando a gente começa a falar que Deus está em todos os lugares, quando a gente diz que a igreja somos nós, né? Não que de fato não seja, cada um de nós é a igreja.
E Deus está em todos os lugares. É. Mas, né, a Bíblia vai em vários textos dizer para a gente congregar. Se andarmos na luz como na luz ele está, teremos comunhão. Né? Ó, não deixei de os reunir, como é o costume de muitos. Ó, não abandoneis as vossas congregações, né, como fazem os gentios. Um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros. Não é por quê? Porque você acha que sem esse compromisso da igreja dá para consolidar a fé? Não dá, até porque, citando Hebreus, como você falou, 10:25, ele nos diz assim, está escrito assim, que não deixai de congregar. Deixa eu até ver aqui rapidinho. Vê lá. Marcelão, diminui o ar aí um pouquinho, que até eu tô com frio. Não, eu sou meio... É 10:25. Não deixando de vos congregar, como é o costume de alguns. É isso mesmo. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É o final do versículo. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes façamos a admoestação, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esse façamos a admoestação, eu entendo o seguinte. O que é isto? Admoestar, chamar, conversar. Então, isso não é uma função pastoral, isso é uma função de membro, de membresia. A membresia precisa sentir falta um do outro. Se a nossa membresia não sentir falta do que não veio, na minha conversão vou dar um exemplo na minha conversão. Na minha conversão, eu, como vinha de um lugar que tinha uma certa influência lá dentro, então todo mundo me procurava para fazer as rezinhas lá. Aí eu tinha vergonha de ir na igreja. Aí a minha cunhada, a Persides, um dia me convenceu a ir na igreja. Fui com ela. Porque eu nunca quis ir na Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, a minha sogra a minha cunhada, para mim, um exemplo de crente era a Lídia e a Valdete. Né? Eram meus exemplos de cristãos, porque eu gostava a postura delas me chamava a atenção. Mas eu nunca quis ir, porque eles diziam assim, se tu for para a Assembleia, tu vai ser pastor. Eu digo, eu já vim embora para não ser pastor, eu vou ir para a Assembleia para ser pastor? Eu não vou, não. Então, a maneira deles evangelizar, eles sempre me davam essa palavra. E é uma maneira certa de passar. Mas aí, o que aconteceu? O que acontecia sobre isso? Quando ela veio para me levar para a igreja, o dia que ela não vinha, não passava lá em casa, eu não ia na igreja. Eu ficava com vergonha de ir, chegar lá sozinho. E até tinha uma barba muito grande, então aí até chegar lá barbudo. Tinha essa doutrina antigamente nas igrejas, né, de não usar barba. Não podia usar barba, não podia nem bigode, muitas não usavam. Aí, um dia eu raspei a barba. Aí começou a me dar um pouco mais de coragem. Mas mesmo assim eu ainda esperava ela para ir na igreja. E o dia que ela não vinha, eu não ia. Então às vezes, a nossa insistência, o cuidado, demonstra não só o amor por aquela alma, como o zelo pela igreja. Trazer as pessoas para ouvir a palavra do Senhor. Porque a igreja é o lugar da palavra do Senhor, de se ouvir a palavra de Deus. Porque está escrito na palavra, em Romanos, no capítulo 10, que a fé vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus pela pregação. Né? Por mais que uma pessoa ensine uma outra, o que vai começar a marcar a pessoa são as pregações, porque as pessoas que estão começando a vir na igreja, eles se importam muito com a pregação. Às vezes a gente no nosso zelo pastoral, querendo ajudar muitas pessoas a subirem no seu ministério, acabamos usando a nossa vontade em detrimento da importância de uma mensagem que marque a igreja e não o pregador. Então nós somos mais preocupados com o pregador do que com a igreja. Isso é natural, as pessoas têm o seu zelo, né? Não, eu quero aprender. Então eu preciso muito aprender, muito ainda, e gosto de estudo bíblico de aprender muito, que aprendo.
e tem talvez um certo defeito, porque a pessoa está dando um estudo bíblico, eu já estou pensando na frente. Quando ele começa a falar em Davi, eu já estou pensando no que aconteceu com Davi, que Deus está falando. Aí a pessoa me faz uma pergunta, eu não sei responder, porque não estou mais no estudo, estou lá na frente. Mas é a importância de ser. Então, esse trabalho buscando. E falta, talvez, hoje, um trabalho mais coerente com isso, de fazer com que o membro se sinta importante para chamar os outros, ver quem não está vindo, ver quem está faltando, se importar com ele, entender. Por exemplo, assim, eu ouço muitas senhoras de idade falando assim, eu não tenho o que fazer na igreja. Aí eu me lembro do mandamento para as velhas. A Bíblia diz que as senhoras da igreja têm a função de aconselhar as mais novas a serem boas esposas, boas mães de filho, para que Satanás seja envergonhado. Aí, Deus nunca mandou o pastor fazer isso. Tito capítulo 2, tem uma frase lá maravilhosa. Está escrito assim, ó, sejam mestras do bem. Exato. Não é? Exato. Mestras do bem. Exato. Então, existe trabalho para todo mundo na igreja. Uma outra coisa que você falou aí, que eu nunca me cai assim, digamos assim, as linhas certas no lugar certo. Porque eu sempre comparo muito com a Bíblia. Quando nós dizemos que a igreja somos nós, eu não concordo muito, não me cai muito bem essa palavra, talvez nem seja o lugar que está dizendo isso, mas não me cai muito bem essa palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros. Então nós só somos igreja quando nós estamos congregando juntos. Perfeito. Puxa, que palavra maravilhosa, olha só, é verdade. Paulo falou bem sobre isso, sois membros uns dos outros, né? Somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Então, não é assim? Então, eu ouço muitas pessoas dizendo, não, a igreja somos nós. Eu nunca achei isso na igreja. Não consegue entender dessa forma. Dessa forma, assim, né? Aí eu estou montando uma apostila de apologética para o seminário, eu vou até botar esse tópico, porque isso é maravilhoso demais. E olha só, desfaz o engano. Esses dias eu preparava uma mensagem, e olha só, eu escrevi isso engraçado. Ó, eu não me senti politicamente correto escrevendo isso. Porque eu estava escrevendo uma mensagem, de repente eu comecei a escrever, eu botei, irmão, se todos nós estamos reunidos num lugar e você resolveu por si ir para outro, você não está em comunhão. Naquela hora você está fora do corpo, como um dente, fora, como uma unha que está fora. E aí não há vida. Naquela hora você não é o corpo. E esse versículo vai exatamente de encontro a esse pensamento. E é interessante, né? Eu sempre me lembro disso, porque quando eu ouço alguém falando isso, sempre me lembro onde é que está isso na Bíblia? Não tem. Toda hora é tempo da gente aprender, tá vendo? E Deus vai nos despertando e nos afiando, né? Uns com os outros. Eu ouvi uma frase do pastor que era sogro do Silas Malafaia, era José dos Santos. O homem tinha 90 anos. E aí ele estava dando uma entrevista para alguém, que ela foi publicada, não me lembro mais, acho que era rádio difusora na época, se não me engano. Era numa rádio. E ele disse assim, ó, eu amo assistir estudo bíblico com esses jovens, esses pastores jovens que têm saído do seminário. Diz ele, porque eu aprendo muito com eles. Ora, um homem que casou aos 20 anos, para poder ser pastor, foi para a Ilha do Governador, passou o testemunho que ele tem, é maravilhoso. Chegar aos 90 anos e dizer isso, eu tenho que aprender muita coisa. Eu que me converti quase aos 30. É verdade. Eu gosto um bocado de ler. E às vezes eu sento para dar um estudo e eu vejo alguém falando assim, ai meu Deus, mas o pastor Demar está aí. Às vezes fala de mim também, o pastor Henrique está aí, mas olha como eu aprendo. Como eu gosto de ver. E uma das coisas que eu acho mais maravilhosas no Evangelho é que o Evangelho é simples e ele fala a todos. Então, uma criança lê e aprende, um ancião lê e aprende. Qualquer pessoa lê e aprende em qualquer tempo, em qualquer época. E às vezes, o tempo de igreja ou a função faz a gente achar que aquilo não tem a acrescentar, né? Um adolescente vai dar uma aula ou vai pregar uma palavra, o mais velho diz assim, eu não vou hoje não, porque eu já aprendi tudo isso, né? O culto às vezes tem um tema. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre, deixasse, né? A gente está chegando no finalzinho, um incentivo
talvez para esse pastor que está se sentindo sem função no corpo, ou essa mulher que está se sentindo, né? Eu não tenho o que passar, que está nessa situação de, vamos dizer assim, ela não acredita dessa forma, de desamor, porque pensa que o amor é um sentimento, quando de fato não é. O amor é essa ação concreta que a gente realiza pelo outro, né? É um ato concreto e não um sentimento abstrato, não é? Exato. Se deixasse um conselho, ó, como é que se vence isso? A pessoa fala, eu não estou indo porque eu não estou animado, eu não estou frequentando porque eu não estou vendo um grande ganho, não está reconhecendo naquilo. Se deixasse um conselho para essa pessoa. Mas eu acho que o maior erro da pessoa quando chega nesse ponto é achar que é o pastor ou a diretoria ou alguém que lhe deixou de dar valor. O que a pessoa só se renova quando ele começa a entender quem ele é na obra do Senhor. Nós falamos aqui das pessoas, das mulheres de idade. E assim é no pastoreio, assim é na função pastoral, na função, qualquer função eclesiástica que a pessoa tem. Pode ser diácono, pode ser... imaginemos o seguinte, se ele tem filhos e ele não der amor a esses filhos, os filhos vão se distanciando, porque hoje, por exemplo, tem aí estudos dos filhos nos quartos, que ficam distanciados dos pais, porque os pais não sabem. Hoje está se mudando um pouco, e a gente está vendo gente trabalhar já diferente, né? Não dá mais tela para os filhos até 2 anos, né? Então já está mudando alguma coisa. Mas, então, é a mesma coisa. A pessoa não tem que esperar do governo uma ordem para ir fazer alguma coisa. Ele tem que pensar o seguinte, ele tem uma função, e dentro dessa função dele, se ele é diácono, ele é um homem cheio de sabedoria, cheio de Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele foi chamado por isso. Entendo que todos que são chamados entendam que foram chamados por Deus. Então, se eles foram chamados por Deus, eles têm. E se por acaso ele está num momento difícil, está parado, está esfriando, se ele não assumir as funções dele e começar a tratar, ainda que seja 1, 2 pessoas, ele não está cumprindo o ministério dele, vai ficar cada vez mais vazio. Porque o que é o ministério? Isso é por função e do comprometimento, com isso que ele tem com a igreja, ele está olhando para as coisas maiores. Porque você não pode ficar olhando para as pequenas e esquecer as maiores. Ele tem que olhar para as maiores, porque para isso ele deixou as menores nas mãos daqueles que estão ali, né? Agora, se eles desistirem de executar as funções deles por menos pessoas que têm ou menos influência, eles vão morrendo, eles vão esfriando. Por quê? Porque eles não são as ordens que eles recebem, porque mesmo que a gente receba, imaginemos hoje, eu estou indo para o Rio Grande do Sul, aí alguém me diz aqui, ó, tu vai chegar lá e vai pregar Gálatas o tempo todo. Aí eu chego para cumprir essa lei de Gálatas o tempo todo. Aí não dá certo isso. Por quê? Porque o pessoal está cansado de ouvir Gálatas, está cansado de ouvir isso aí, mas aí eu não acho que tem que mudar nada. Olha, a Bíblia tem 27 livros no Novo Testamento. Tem os 27 livros para me usar. Então, eu tenho que aprender a ver a necessidade que aquelas pessoas têm para poder dar a elas aquilo que eles precisam. Então, não tem ninguém na igreja que tenha alguma função que Deus deu que não tem nada para fazer. É que ele não está dando, aí ele não recebe também, porque o Espírito Santo não vai lhe dar nada. Ele vai ficando cada dia mais vazio. E o final será ficar frustrado, sentado, sem querer fazer nada, porque acha que não tem nada para fazer. É porque ele vai abandonando aos poucos, vai desistindo, né? Assim como nós vemos que tem mães que parem filhos e dão para os outros, assim está acontecendo hoje na igreja. As pessoas já fizeram obra, e aí porque não acompanharam a evolução do mundo, porque o mundo vai mudando a cada dia, porque as pessoas dizem, não, Deus não muda. Como é que Deus não muda? Deus fez Adão e Eva para morar no paraíso. E um dia eles pecaram.
Aí o que Deus fez? Matou os dois porque não mudou? É verdade, tirou, né, mano? Então Deus foi sempre acompanhando o povo, botou o povo no Egito. 350 anos eles enriqueceram, ficaram cheios acharam que agora eram os maiores fazendeiros, maiores criadores de gado. Aí veio o povo e escravizou eles. Deus não estava lá? Estava. Então Deus estava lá, viraram escravos, mas aí desistiram. Aí Moisés mesmo acabou desistindo, né? Aí acabou voltando. Então, aos 80 anos, ele acabou voltando para fazer a obra. Então, ninguém tem que se sentir destruído porque falhou em alguma coisa, mas sim em recuperar pessoas. Ver o que é. Porque se ele é diácono, quantas pessoas entram na igreja e saem sem ninguém falar com elas? Então, ele tem função diaconal. É pastor. Procure uma pessoa que está com problema, vai lá, ora por ela, procure conversar com as pessoas, não é ficar só conversando com pastores, vai conversar com pessoas. Com a membresia da igreja. Né? Com a membresia. A pessoa precisa fazer amigos, senão ele vai abandonando. O filho, imagina assim, eu já tive 3 filhos desviados no tempo. É verdade. Então, mas eu não abandonei eles. Se eu abandono eles porque são desviados, ninguém retorna. Ninguém retorna. E assim acontece. Hoje a gente vê, e nós já cuidamos, você sabe disso, de uma pessoa que era fazendeiro lá em Mato Grosso, e os filhos botaram ele nesse hospital ali para, esqueci o nome agora, SOC, para morrer ali de coisa. Por quê? Porque ele não soube tratar nunca dos filhos, imaginou que tinha que criar os filhos como ele foi criado, e se criou, nesse caso, um problema. Aí os filhos, depois que ele chegou a uma certa idade, colocaram ele ali e ele viveu ali os seus últimos dias. Né? Quando tem tanto lugar bom, Mato Grosso, para ele morresse, né? Acabou vindo morrer aqui. Então, todo o obreiro que não está produzindo nada, o fim dele é ficar cada vez mais vazio, até, ao invés de trabalhar, dá trabalho. Eu sempre disse isso, o crente que não trabalha, dá trabalho. É verdade. É melhor botar ele para trabalhar. Eu quero terminar com essa pergunta, né? Amar a igreja dá muito trabalho. Vale a pena? Vale a pena, vale a pena. Não tem nada que te traga melhor retorno do que isto. Deus te traz paz, Deus te conforta, Deus te consola, Deus te revela. Não tem nada melhor do que amar a igreja. Amar a igreja é cumprir a vontade do Senhor. Porque, imagine bem, tem um ditado no mundo, vou usar um ditado mundano que diz assim: quem meu filho beija, minha boca adoça. Então a noiva, Jesus morreu por ela, pagou o preço por ela, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por ela. Ele está lá recebendo as nossas orações por ela, a noiva dele. Agora imagine se eu digo para ele que a noiva dele é cheia de problemas que não vale a pena. Então eu tenho que amar a igreja muito mais do que as minhas forças dão. Porque isso agrada a Deus. E quando a gente consegue agradar a Deus, Deus se agrada de nós. Então não tem como agradar a Deus sem agradar a igreja dele. Quem amar a igreja dele. Então não tem como servir a Deus sem servir a igreja. Não tem como servir a Deus sem servir a igreja. A Jesus não. Pode mostrar outro vai para o judaísmo, muçulmano, mas com Cristo não. A promessa de Cristo é essa, é adornar a noiva. A igreja é a noiva. E cada vez que você consegue... eu acho glorioso o final do livro de Judas, né? E o de Tiago também, né? Quando ele diz lá que salvou uma alma do inferno e cobriu uma multidão de pecados. Então vale a pena amar, porque o amor faz com que o pecado vai se tornando a cada dia menos poderoso sobre o pecador, né? Porque o pecador, se sentindo amado, ele se sente melhor, mais fortalecido, ele sente que está amparado. Vale a pena. E não podemos amar a igreja sem amar as pessoas, né?
Não tem como amar a igreja sem amar as pessoas. Amém. Glória a Jesus. Na igreja, né, quando a gente está presente, as pessoas conhecem as nossas histórias. Né? Às vezes a pessoa reclama da falta de amor da igreja, mas ela não é presente, ela não é constante, então ela não passa, ela não faz aquele vínculo para ser lida e lembrada, mas que você possa nessa manhã receber essa palavra, que Deus que possa manter essa chama acesa, que você possa se comprometer com a igreja de Jesus, a amá-la e receber esse amor, porque a igreja de Jesus na terra é a expressão do amor de Deus pela humanidade. Amém? Você quer deixar uma mensagem? Eu queria deixar uma palavra. A Bíblia diz que somos sacerdotes de Deus. E às vezes a pessoa está um pouco desanimada porque não tem tido oportunidade de estar lá no altar. Aí eu quero dizer o seguinte, olha, no sacerdócio, a pessoa se preparava para subir uma vez por ano no altar, o sacerdócio. Mas eles se preparavam todos os dias, para que quando chegasse a vez dele, ele estivesse preparado. Então a importância não é subir lá em cima do altar. A importância é ser sacerdote preparado. Nós estamos chegando nos últimos dias, Jesus está voltando, então a gente tem que estar preparado para esse momento. Nunca teve tão próximo, os sinais nunca foram tão próximos, manifestados como nesse tempo de hoje. Então, como família sacerdotal, esteja preparado. Não, mas eu não subo ao altar, eu não canto, eu não prego, eu não oro, mas esteja preparado, porque Jesus está voltando. Tenha sempre uma palavra que você possa dar sempre confiança, que, como palavra do Senhor em Lamentações, no capítulo 3, versículo 25, diz a palavra do Senhor, que Deus me traga à memória aquilo que me dá esperança. Não perca a palavra do Senhor. Amém. Fique com Deus, que Deus te abençoe.